Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a nossa primeira aplicação em Flutter e eu não vou fugir à regra, né, do próprio time do framework que coloca a aplicação Olá Mundo como sendo um contador. Eu vou criar também um contador bem simples, mas o objetivo é trabalhar dois tipos de comunicação entre os componentes que são a base de toda a comunicação que acontece em qualquer framework baseado em componente. Pode ser Vue, React, React Native, inclusive Flutter, que é a comunicação direta, ou seja, um componente passar dados para o componente, um componente pai passar dados para um componente filho. E um outro tipo de comunicação, que é uma comunicação indireta, ainda assim a partir de um pai e de um filho, é o componente pai passar uma função para o componente filho e quando acontecer um evento no componente filho, essa função callback é chamada, passando eventualmente dados para o componente pai. Então a gente vai entender esses dois tipos de comunicação que é essencial. Claro que a aplicação em Flutter, em qualquer outro framework baseado em componentes, é uma árvore, uma grande árvore de componentes. E a partir do momento que você vai tornando a sua aplicação mais complexa, essa árvore vai ter um nível maior de profundidade. Você vai ter o componente raiz da sua aplicação, que vai ter outros componentes e tal. Quando você precisa ter uma comunicação entre dois componentes que estão distantes da árvore, esse tipo de estratégia de comunicação indireta e indireta não é tão interessante porque você vai precisar envolver uma série de outros componentes que não estão, digamos assim, totalmente relacionados com essa comunicação. O Flutter até tem um componente que é um componente que é um widget, inheritance widget, eu acho que a pronúncia é essa, que te ajuda um pouco nisso, mas você provavelmente vai precisar de um gerenciamento de estado mais avançado, certo? Nesse exemplo que eu vou falar, eu vou usar o stateless widget, vou também usar o stateful, mas o objetivo não é tanto falar dos dois tipos, e sim mostrar para você, eu quero que você foque na comunicação, a comunicação direta, ou seja, o pai mandando parâmetros para o filho, e a comunicação indireta, que é o pai mandando uma callback, uma função para o filho, e essa função sendo chamada e eventualmente passando dado para o pai. Então, entendendo essas duas comunicações, você também vai entender uma parte da relação, uma parte da comunicação entre os componentes dentro de uma aplicação, não só aqui em Flutter, porque o princípio é o mesmo em outros frameworks. Claro que cada framework vai ter sua própria peculiaridade, sua especificidade. O Vue, por exemplo, tem um $emit, que ele consegue emitir eventos e tal, mas você consegue fazer tudo isso nos outros frameworks também. Então, para a gente começar, eu vou apagar aqui o nosso código. Eu não vou apagar o arquivo, mas vou apagar todo o código aqui do main.dart. Nós vamos começar definindo aqui um componente stateless e eu vou fazer o seguinte, ó, Flutter stateless widget. O nome desse componente vai ser app. Eu vou trocar aqui o container para a gente ter na verdade, eu vou primeiro importar aqui, ó, colocando no problema, né, aqui em cima de stateless widget. Se eu colocar command ponto, ele vai sugerir para eu importar. A segunda opção é o material.dart. Ele vai importar, vai passar a resolver os problemas aqui, ou pelo menos parte dele. E aqui dentro do nosso método build, eu vou colocar o material app. Vou selecionar aqui a opção home. Vou pedir aqui um scaffold. E aqui nós vamos colocar o app bar para ser um app bar. E aqui o título do app bar vai ser, ó, o título não é um string, né? É um widget. Então, vou colocar aqui, se é um widget de texto, então eu coloco um text, passando, por exemplo, um contador. E vou passar aqui dentro do meu scaffold, chamar aqui o body, e vou inicialmente passar um texto só para a gente ver aparecendo aqui.
teste inicial. Pronto. E aí, o que é que eu preciso fazer? A porta de entrada de uma aplicação Flutter é a função main. Então, dentro da função main, eu posso chamar aqui o run app, passando o meu primeiro componente, no caso aqui é o componente app. Posso passar uma instância dessa forma, como eu posso também usar o new, tanto faz. Eu posso usar o new ou não necessariamente eu precisaria usar o new. Com isso, ele não está rodando aqui, eu acho. Deixa eu colocar para ele rodar. Então, essa é a versão inicial e nós vamos agora criar outros dois componentes, o componente pai e o componente filho. O componente pai, ele vai ter inicialmente o estado e o componente filho vai ser um componente stateless. Então, eu quero focar a relação entre o componente pai e o componente filho. Claro que eu não chamaria na prática com esses dois nomes, mas como objetivo aqui, o foco não é a aplicação em si, mas a comunicação entre os componentes, eu vou tentar chamar os componentes de pai e filho para ficar mais fácil para vocês. Pronto, feito aqui o nosso deploy, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais dois arquivos, vai ser o pai.dart, e esse vai ser um componente do tipo stateful. Então, nós vamos criar aqui um stateful widget, o nome dele vai ser pai, e aqui eu vou também importar o material.dart. O que é que vai ter dentro do nosso componente stateful? Eu não vou entrar muito no mérito do componente stateful para explicar agora, porque não é o objetivo da aula, o objetivo é a comunicação entre os componentes. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada número e vou criar duas funções. Uma função chamada inc, de incremento. Então, aqui eu vou chamar o setState para a gente alterar o valor dessa variável número. Então, número mais, e vou duplicar aqui essa função incremento. Eu vou chamar de decremento. E aqui eu vou, obviamente, decrementar o valor de número. Onde tem container, eu vou colocar aqui para ser um componente do tipo row. E aqui nós vamos ter um children. Eu vou definir um raised button. Nós vamos ter aqui o child para ser um componente textual. Então, text vai ser um dec, de decremento. E vou definir aqui já o onPressed para chamar a função de decremento. E vou duplicar isso aqui e vou criar aqui um botão incremento. Inc de incremento vai chamar a função de incremento. Eu preciso agora, a partir do meu main.dart, chamar o meu componente pai. Então aqui no body, em vez de a gente ter o componente pai, eu vou colocar um componente column, de coluna. E quem viu outro vídeo no canal, né, de Flexbox, vai entender um pouco como é o padrão, linhas e colunas, main axis, cross axis e tal, que o Flutter também se baseia. Então aqui vou definir um children e vou colocar o componente pai para a gente começar aqui a fazer os nossos testes. Então, colocando o componente pai, enter, ele já importou lá em cima, e agora vai aparecer, ó, decremento e incremento. Aqui, como o componente pai ele está baseado numa row, né? Ou seja, o eixo da linha é o eixo principal. Se eu quiser centralizar esses botões, eu posso chamar aqui, ó, main axis alignment.center, e ele vai centralizar os dois botões. E se eu quiser dar um espaço entre os dois botões, eu posso usar aqui, ó, um sized box, passando uma largura de 10, por exemplo. Vou colocar aqui uma vírgula e a gente vai ter um espaçamento entre os dois botões. Beleza. A gente pode até, se quiser fazer um teste e ver se está funcionando, ó, posso colocar aqui um print. Na verdade, eu posso colocar até direto aqui no próprio componente, tá? Só para a gente testar, ó. Posso colocar aqui um texto e aqui eu vou chamar o valor de número para a gente exibir. Número.toString, e com isso ele vai aparecer o número. Eu posso até colocar o número para iniciar com 0, senão ele vai começar com nulo. Então, salvando, pronto, o número 0, e aqui eu vou incrementar, ó, 1, 2, 3, decrementar e tal. Eu não quero deixar tudo, obviamente, dentro desse componente, porque a ideia é fazer a comunicação direta e a comunicação indireta. Então, eu vou criar aqui um outro componente chamado filho, e no componente filho, eu vou simplesmente exibir a informação que o componente pai vai passar. Então, aqui é super simples, né? No caso, o componente filho é um componente stateless, que eu vou chamar componente filho, e eu preciso receber essa informação do componente pai. Já vou importar aqui o material,
Eu preciso receber essa informação, então, obviamente, eu vou criar aqui uma constante, já que é um componente stateless, então, int número, e aqui eu vou colocar um construtor des.número, e uma vez recebendo essa informação do meu pai, eu consigo aqui dentro colocar um valor textual, pegando número.toString. Então, obviamente, aqui dentro do pai eu tenho que ter uma relação com o filho. Eu posso envolver, inclusive, aqui eu tenho uma row, posso envolver isso em uma column, para poder colocar o filho embaixo das duas linhas, né? Então, eu vou ver com uma column. E logo aqui na sequência, no final da row, eu coloco uma referência para o componente filho. Nesse caso, ele recebe um parâmetro, que é o número, e aí essa é a comunicação direta, o fato de eu tenho um atributo no componente pai e passo esse atributo para o componente filho. Lá no componente filho, a gente pode só melhorar aqui, colocar um style, text style, e aqui eu coloco um font size para ser 30. Então, só para a gente ver aqui um pouco maior o valor do nosso contador. E só para finalizar, aqui no nosso main.dart, associado ao column, eu vou chamar aqui, já que a coluna, o eixo principal é o eixo vertical, eu vou colocar aqui o main axis alignment para ser center. Então, eu vou colocar, ele vai centralizar o conteúdo do nosso contador. Então, incremento e decremento funcionando tranquilamente a partir da comunicação direta entre pai e filho. Onde é que está a comunicação direta, Léo? Então, aqui o filho, ele recebe parâmetros a partir do construtor, e aí no momento que eu for construir o filho dentro do pai, eu passo esses parâmetros. Quem controla aqui o estado da aplicação é esse componente stateful, que é o pai, mas eu estou passando a informação para o filho, já que o filho é o responsável por exibir essa informação. Se eu fizer o contrário, se eu colocar os botões no filho e eu colocar o label no pai, embora eu possa controlar o estado ainda no pai, eu preciso passar uma função para o filho, para no momento que o usuário clicar nos botões que pertencem ao filho, aí ele vai notificar o pai para o pai modificar o label, ou seja, eu vou inverter a lógica, em vez de colocar os botões no pai, eu vou colocar os botões no filho, e o label, em vez de estar, né, o texto, em vez de estar no filho, vai estar no pai, para a gente simular agora uma comunicação indireta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o filho, apagar tudo, e vou apagar o pai também completo. E aqui nós vamos criar agora, ó, de novo, um stateful widget, o nome vai continuar sendo pai. Vou definir aqui a minha variável int número, já vou inicializar o 0. Vou colocar para o elemento aqui ser uma coluna, então column, ele vai colocar aqui os children's, então column, vou colocar aqui, ó, children, por enquanto eu vou colocar apenas o valor textual, texto apontando para o valor de número. Então, como o valor de número é 0, então vou chamar aqui o toString, o valor de número é 0, ele vai passar a mostrar apenas o valor numérico. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada, tem um ponto e vírgula aqui que não é para ter. Pronto, salvando. A próxima coisa que eu vou fazer, eu vou mexer aqui no style, então eu vou colocar aqui o style, para a gente ter um text style com font size, sei lá, 30. Pronto, com isso a gente vai agora mexer no filho e eu vou criar aqui um componente stateless. Então, vou chamar aqui de filho. O componente filho, eu vou definir aqui uma row, uma linha, e nessa linha eu vou colocar os botões que a gente tinha colocado também na outra vez, né? Então, eu vou definir aqui o children, vou colocar um raised button. Então, vou colocar aqui o child para ser um valor textual, começando com o botão de decremento. E aqui, ó, eu vou esperar receber duas funções como parâmetro, ó, final, uma function, pode ser uma função só e você passar como parâmetro a quantidade que precisa ser decrementada, por exemplo. Tem duas estratégias, eu posso mostrar as duas. Recebendo duas funções, uma função vai retornar void e não vai receber nada, eu vou chamar aqui de inc e chamar aqui de decremento, vou começar com decremento, depois incremento. E vou receber essas duas funções aqui no construtor. Então, ó, des.dec, des.inc.
inc. Salvei as duas funções e agora eu posso chamar essas funções aqui. Eu vou receber uma função como parâmetro e no momento que eu clicar no botão, ele vai chamar a função que foi passada como parâmetro e vai notificar o pai que você disparou algum tipo de evento. Ó, decremento. E agora eu vou criar aqui um outro raised button passando um incremento. Pronto, chamando a função incremento e aqui no meio eu posso colocar um sized box com uma largura de 10, por exemplo. E com isso a gente pode ir lá no nosso componente pai e chamar aqui o componente filho. Então, logo depois de text, eu vou colocar o componente filho. Eu vou precisar passar essas duas funcionalidades. Então, aqui eu vou criar a função void inc, que vai fazer a mesma coisa que tinha feito antes, setState. E aqui eu vou pegar o valor de número mais e vou duplicar essa função e vou chamar aqui a função de decremento. Decremento, e aqui eu vou fazer menos, e aqui é mais. E agora sim eu posso passar as duas funções para o filho e lá é que vai acontecer o evento e ele vai notificar o pai. E nós vamos fazer agora, ó, mostrar, já está aparecendo o filho. Vou pedir para ele alinhar aqui o filho, deixa eu ver o seguinte. No caso da row, a row no caso é o main axis, então main axis alignment. Vou colocar aqui main axis.center. Pronto, então ó, incremento e decremento agora com a comunicação indireta. O que está acontecendo? Só para a gente revisar aqui, ó. O pai tem o controle do estado, definiu as funções, mas quem de fato sabe o momento certo de chamar essas funções não é o pai, é o filho. Então eu passei os parâmetros para o filho, duas funções, e essas funções alô? Oi? One eternity later. Então aqui passando as duas funções e só quem sabe o momento certo de chamar é o componente filho, é ele que tem os botões que vai detectar o evento e aí ele chama a função e notifica o pai. Eu poderia, se eu quiser, por exemplo, colocar uma função chamada delta e aqui eu passar um determinado valor, por exemplo, valor de delta, e aqui eu vou fazer o número vai receber, fazer uma atribuição aditiva passando delta. Se o delta for negativo, ele vai subtrair, se o delta for positivo, ele vai acrescentar. Então, em vez de ter duas funções, eu poderia ter uma, e aí vocês vão perceber que quem vai passar esse delta vai ser o componente filho, ou seja, essa informação vem do componente filho, é uma forma que você tem de passar dados do filho para o pai. Ou seja, basta você criar uma função que recebe um parâmetro. Então, aqui, ó, eu vou passar para o filho a função, por exemplo, vou imaginar que o filho ó, vai receber, vamos colocar até um parâmetro nomeado para ser um pouquinho diferente. Ó. Eu vou chamar aqui de this.onChange e eu vou criar uma função chamada onChange. Só esse ponto aqui eu coloquei em inglês, né? Função onChange, e essa função vai receber um parâmetro inteiro. Então, eu vou esperar receber essa função onChange. Lá, o meu pai, eu vou passar a função onChange. Então, aqui, ó, onChange vai ser a função delta, que será chamada. E ele já está esperando receber uma função que recebe o inteiro. Então, deu certo os parâmetros, né? E aqui no filho, o que é que eu vou fazer? Para chamar a função onChange agora, eu posso colocar aqui, ó, no onPress. Inclusive, pode chamar uma arrow function, ó. Agora, como eu tenho que passar o parâmetro, o onPress é uma função, deixa eu até tirar aqui, ó. O onPress é uma função que não vai me passar nenhum parâmetro, certo? Ele simplesmente chama uma função. Então, aqui eu preciso passar uma arrow function e aqui eu posso chamar, por exemplo, onChange, passando o valor, no caso do decremento, -1. E, no caso do incremento, eu posso chamar essa função onChange, ou quando mudar, posso até colocar em português para ficar tudo em português. Então, passando 1. De tal forma que agora, ó, quando ele apertar aqui, ele vai chamar um change passando um delta de -1 e um delta de 1. Então, colocando o incremento. Eu quero passar um delta de -10 e um
delta de mais 20, por exemplo, ou então mais 17 para ficar um número quebrado, mais 17. Então agora, ó, quando eu fizer o incremento, ele vai mudando de 17 em 17, e quando eu fizer o decremento, ele vai mudando de 10 em 10. E só para ficar aqui bonitinho, vou colocar em português, quando mudar. Então ele vai chamar essa função quando mudar alguma coisa. Então quando mudar, chama, e aqui vai gerar um impacto no nosso pai, já que é um parâmetro nomeado. Quando mudar, chame a função delta. Então isso é uma comunicação indireta. Você passa para o componente filho uma função, e essa função, eventualmente, pode receber parâmetros ou não. Se essa função recebe parâmetros, é uma forma que você tem do filho passar os dados para o pai, e aí ele fazer aquilo que precisa ser necessário. Ou seja, as duas principais comunicações entre componentes é a comunicação direta, no qual o filho passa os parâmetros para o pai diretamente. Essa é a mais fácil, não precisa de função callback, você simplesmente chama o construtor do componente, passando aquilo que o componente filho precisa para ser renderizado, e aí, sempre que o parâmetro externo muda, automaticamente o componente stateless vai mudar, porque a forma de você, digamos assim, alterar um componente stateless é exatamente alterando os parâmetros que você passou na construção do componente. E, no caso agora com comunicação indireta, você passa uma função, como é o caso aqui a função quando mudar, passei a função delta que eu defini, e aí lá no filho, no momento certo, no momento que aconteceu o evento, você chama a função e ele faz o incremento a partir de uma comunicação indireta, ou seja, passando a função e o filho chamando um callback. Eu espero que esse conceito de comunicação direta e indireta tenha ficado claro para vocês, porque é um conceito fundamental, né? Além do fato de ser um framework componentizado, uma das grandes questões relacionadas ao estudo desses frameworks é você entender como vai ser feita a relação entre os componentes e como os componentes podem compartilhar dados entre si. Então é isso para a aula de hoje e até a próxima semana.